Agora eu vou mostrar para vocês, de forma bem prática, como você deve fazer a sua simulação do seu financiamento habitacional. Nós vamos usar aqui o simulador da Caixa. E caso você não saiba como chegar no simulador da Caixa, você entra no Google e já busca por simulador Caixa. Simulador, aqui olha, simulador habitacional Caixa. Então, financiamento habitacional Caixa. Então, por aqui você já vai chegar no simulador. Faça uma simulação. Pronto, então você já chegou na tela que eu iniciei. Perfeito? Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Eu recebo muitas pessoas que depois que já encontram o seu imóvel, já fazem seus planos e muitas das vezes chegam até mim e ainda não tem noção de quanto pode pegar de financiamento, de quanto vai ser a sua prestação para o financiamento que ela pretende, quanto ela precisa dar de entrada. Então, se no início do seu processo de busca você já dominar esse simulador, vai te facilitar muito, tá? Então, por isso que eu faço questão de fazer esse vídeo aqui, para poder te orientar de forma bem prática e simples. Não precisa se preocupar, você vai ver que é bem simples. Com isso, você mesmo vai conseguir já sair para o mercado, já tendo uma noção do que você vai precisar de entrada, uma noção de quanto vai ficar a sua prestação. E mesmo que altere alguma coisa no decorrer, pelo menos a noção básica você já vai ter, tá bom? Vamos voltar aqui para o simulador. Eu agora vou colocar aqui na tela da Caixa, para que você possa fazer aqui a sua própria simulação. Então você chegou aqui no simulador habitacional, nessa tela. Primeira coisa, você vai informar o tipo de financiamento que você está procurando. Eu vou usar para imóvel usado, tá? Preste atenção porque é bem diferente o resultado quando você procura um imóvel novo, procura por terreno, para construção. Então preste atenção, se for o seu caso, como eu vou fazer nesse exemplo aqui, para imóvel usado, você tem que selecionar correto, tá? Vamos usar aqui, para fim de simulação, eu vou usar um imóvel de 300 mil. Qual é o valor aproximado do imóvel? Vou usar 300 mil. Ele vai precisar saber qual é a região de onde eu estou. Isso daqui também é importante, tá, gente? Por mais que você pense que não vai fazer diferença, faz diferença no resultado. Eu vou usar aqui a cidade do Rio de Janeiro, tá? Rio de Janeiro. Aqui ele pergunta se eu possuo imóvel e se é uma portabilidade de crédito imobiliário. Se eu possuo imóvel nessa cidade ou se é uma portabilidade. Eu vou deixar, não vou marcar nenhum dos dois casos aqui. Se for o seu caso, você vai marcar. Vamos para a próxima etapa. Não precisa se preocupar. Pode colocar o número do seu CPF direitinho. Eu vou colocar aqui o número do meu telefone. Você vai preencher a renda bruta familiar. Se for um casal, a renda bruta do casal. A soma da renda bruta do casal. Vou colocar um exemplo aqui de R$ 9.000 como renda bruta desse casal. A data de nascimento é a data de nascimento do mais velho. Se você estiver compondo renda com uma, duas pessoas, você vai pegar a data de nascimento do mais velho. Vou colocar aqui, por exemplo, 1965 como referência. Isso daqui interfere muito, tá? Interfere muito porque dentro da sua prestação tem o seguro obrigatório e o seguro obrigatório ele é influenciado pela data de nascimento dos proponentes, pegando sempre do mais velho. Então aqui você vai marcar o que se aplica ao seu caso. Autorizo a Caixa a armazenar meus dados, sim ou não. Possui 3 anos de trabalho sob o regime de FGTS? Gente, as pessoas me perguntam muito sobre isso. Às vezes elas falam assim, não, eu sou servidor público. Ou eu não tenho FGTS. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, durante todo o período que você trabalhou, você teve 3 anos de FGTS? Tá? Então, mesmo que você hoje seja um servidor público, por exemplo, a pergunta é se você chegou a ter 3 anos com trabalho sob o regime do FGTS. Então, vou marcar aqui. É mais de um comprador dependente. Você pode marcar sim ou não, tá? Vou deixar não, nesse caso.
e se gostaria de ter relacionamento com a Caixa. Essa parte de ter relacionamento com a Caixa abre para você mais uma possibilidade. Se você ou alguém que está participando na compra é servidor público, então se é servidor público é importante marcar, porque nesse caso você já vai ter um enquadramento específico para servidor público. Você tem essa possibilidade de ter esse enquadramento, que pode te gerar algum benefício. E se você gostaria de ter um relacionamento com o banco, que é nesse caso um crédito de conta salário na Caixa, tá? Isso daqui vai gerar para você também um benefício na sua taxa, caso você opte por ter conta salário com a Caixa, por exemplo, criar esse relacionamento enquanto tiver durante o seu contrato. Vamos para a próxima etapa. Agora, aqui é o momento que muitas pessoas travam. Qual dessas opções é a minha melhor opção? E aqui geralmente entra num labirinto, e eu volto a dizer, eu vou explicar para vocês nesse vídeo a parte prática. Depois a gente pode destrinchar diversas possibilidades, mas eu quero aqui mostrar para vocês a parte prática. Então, para ser prático, para você sair daqui ao final desse vídeo com uma noção de o que você pode pegar e até onde vai girar uma base, depois você vai fazer variações. Depois que você estiver dominando, você vai fazer variações. Você pode aqui avaliar, pegar o seu financiamento com uma taxa variável. Você vai poder avaliar outras possibilidades depois que você estiver dominando aqui o simulador. Então vamos para o tradicional. O que é o tradicional? O tradicional é o SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, onde você vai ter a opção do indexador ser pela TR, IPCA ou taxa fixa. Com débito em conta mais relacionamento Caixa, por quê? Porque eu marquei lá atrás que eu queria sim um relacionamento com a Caixa. Então essas condições vão me dar vantagens especiais para quem adquiriu o produto, como está aqui escrito, a Previdência, que é um relacionamento, ou quer ser cliente com conta salário na Caixa. Tá? Eu marquei lá atrás essa possibilidade, por isso que ele está me dando essa opção aqui. Então vamos lá. Qual é a resposta desse simulador? Lembrando que eu estou simulando para um imóvel de 300 mil, ele me diz que o prazo máximo de financiamento para essa modalidade chegaria a 420 meses, mas o prazo escolhido foi 287 meses. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Geralmente surge essa pergunta para mim. Eduardo, por que a Caixa Econômica colocou que o prazo máximo são 420 meses e ela só está me dando aqui dizendo que eu escolhi 287? Não quero 287, eu quero 420, por causa da idade. Tá? Então o limite aqui é a idade. Se você somar 287 meses mais a idade do proponente que eu estou simulando aqui, você vai ver que vai dar 80 anos, que é o limite, 80 anos e 6 meses é o limite do financiamento. Eventualmente, se eu estivesse aqui simulando para uma pessoa mais nova, chegaria até 420 meses. Cota máxima de financiamento. Ele me financiaria até 80%, é o que o banco está me dizendo. Porém, perceba que ele não está financiando 80% aqui para mim, olha. Então, a mesma coisa que aconteceu aqui em cima. Ele diz qual seria o máximo seria 420. Mas quanto ele me deu? Me deu 287 meses. A mesma coisa aconteceu aqui embaixo. Qual seria a cota máxima financiada? 80%. Mas ele não me dá os 80%. Nesse caso aqui, que seria 240 mil de financiamento para um imóvel de 300. Por quê? Por causa da minha renda. Então, da mesma forma que o simulador interpretou que se eu nasci em 1965, como eu coloquei lá, ele vai me dar apenas mais 287 meses de financiamento. Se a minha renda é R$9.000, ele também só vai me dar 215.447,45 de financiamento. Perceberam? É por isso que é importante fazer a simulação, porque dependendo do caso, aqui você já aprendeu a interpretar o porquê fica limitado. Porque geralmente as pessoas vêm com a informação do seguinte: olha, eu quero comprar um imóvel de 300 mil,
eu sei que o banco financia até 420 meses e financia até 80% do valor do imóvel. Então eu posso comprar, porque se ele financiar 80%, eu tenho lá os 60 mil de entrada, então eu posso comprar o imóvel. E aqui, no momento de fazer a simulação, de pedir o seu crédito, a análise do seu crédito, você já vê que não é exatamente isso. Entre o banco oferecer essa possibilidade e você se enquadrar no que você busca, existe uma diferença, que é a análise do seu crédito, da sua condição específica. Tá? Então, nesse caso aqui, especificamente para uma renda de R$ 9.000, a Caixa Econômica financiaria 215, 447,45. Isso pelo sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, e o indexador TR. A gente vai poder falar mais sobre isso, mas vamos avançar aqui. Então, dentro dessa possibilidade de financiar 215 mil por 287 meses, como é que ficaria a minha taxa e as minhas prestações? Isso daqui é outra coisa que muitas das vezes quem não tem familiaridade não compreende. Isso daqui são colunas. Olha, essa daqui é uma primeira coluna, aqui é uma segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. E o que que muda? Por que que muda aqui o valor de prestação? Por que que está mudando? Aqui nesse caso a primeira prestação 2.632, essa 2.651, essa 2.570. Por que que muda? Muda pela seguradora que você está optando. A Caixa Econômica está te oferecendo aqui 4 seguradoras para você optar por qual você quer seguir. E naturalmente, a sua prestação mais barata, que está aqui entre essas duas, vai oferecer menos cobertura do seguro. Aí é um caso para você analisar. Você vai poder abrir aqui, olha, para detalhar o que essa seguradora está oferecendo. Vamos lá. Olha aqui, olha. Danos físicos ao imóvel, morte ou invalidez permanente são obrigatórios. Toda seguradora tem que oferecer. Agora, se você quiser alguma coisa a mais, entrar em sorteios, assistência 24 horas, tá? Outras coisas você vai poder analisar e optar aqui, pagar um pouco mais caro na sua prestação, porque você está contratando uma seguradora que está oferecendo uma cobertura um pouco maior. Perfeito? Vamos voltar. Você já sabe aonde você vai estar analisando isso. É aqui, perfeito. Agora vamos voltar para a parte prática aqui da sua simulação, onde o que você precisa saber, em definitivo, ao procurar o seu imóvel. Você se enquadrou com uma taxa de juros de 8,37 nesse caso, e juros efetivos de 8,70 ao ano. Por que é importante você saber isso daqui? Porque ao comparar com outros bancos, geralmente com outros bancos, acontecem diversas pegadinhas, vou chamar assim. Tá? Muitas das vezes um outro banco te oferece um imóvel onde a primeira prestação vem mais barato e a partir da segunda ou terceira a prestação vem mais alta. E aí quando você vai ver, se você for comparar pelo valor da primeira prestação, você está sujeito a se enganar e fazer um mau negócio. Então o importante é você se fixar na taxa de juros no momento de fazer essa sua escolha. Se o prazo é o mesmo, o valor financiado é o mesmo, você vai comparar a taxa de juros para ver qual é o banco que está te oferecendo a melhor taxa de juros. Perfeito? Naturalmente, a gente vai para o valor da prestação, mas muitas das vezes o valor da prestação é menor em outro banco, mas ele, vamos supor, ele coloca a sua prestação por mais tempo, tá? Ou ele financia menos. Então, é importante colocar os mesmos parâmetros para comparação. Toda vez que você for comparar qual é a sua melhor opção entre os bancos, você vai igualar o valor financiado, você vai igualar o prazo de financiamento, e aí você vai ver qual é o que te dá a melhor taxa de juros. Perfeito? Não compare laranja com banana. Não adianta um banco dizer para você que o valor da prestação é menor se está financiando menos para você. Ou não adianta o banco dizer para você que o valor da prestação é menor se a partir da segunda, terceira prestação o valor da prestação aumenta. Então você precisa estar com os mesmos parâmetros entre os bancos
para você fazer essa comparação. E onde é que você vai comparar? Na taxa de juros. Próxima pergunta. As prestações são decrescentes? Nesse sistema que nós colocamos sistema de amortização constante, prestações são decrescentes. Você vê aqui que a última prestação, 780, a primeira, 2.632. Vou abrir aqui, é onde você vai ter uma noção da evolução das parcelas. Perfeito. Vou abrir aqui essa primeira hipótese, que foi aquela primeira coluna, e vamos entender do que a gente está falando nessa simulação. Estou falando que o valor que o banco está me emprestando é de 215.447, ou seja, aquela diferença eu preciso ter em recursos próprios para pagar a entrada do imóvel que eu estou comprando. O banco vai me emprestar apenas por 287 meses e não por 420, que seria a possibilidade total. E a taxa de juros, então está aqui a taxa de juros anual, mas com o custo efetivo total, para que você possa comparar com qualquer outro banco que você venha a simular também, tá? Vamos aqui para a evolução das parcelas. Perfeito, abri aqui onde você vai ter as parcelas discriminadas, taxa de juros, valor da entrada. Vamos para as parcelas para você entender. Como nós falamos lá, as parcelas são decrescentes. Então, se a primeira parcela está R$ 2.631,48, veja que baixou aqui para a segunda parcela aproximadamente R$ 6,00. Então, a primeira, R$ 2.631,48, quando chegarmos aqui em um ano, a 12ª parcela está em R$ 2.561. Tá? O seu saldo devedor também, que era, você contratou 214, 696 na primeira, na 12ª parcela, o seu saldo devedor está em 206. Tá? Então veja que vai diminuindo um pouquinho todo mês, mas a boa notícia é que se você quiser fazer a amortização, vou fazer um outro vídeo sobre a amortização, é muito interessante. A amortização você paga sem juros, tá? Em outro vídeo eu vou explicar aqui, eu vou só resumir para vocês. Se eu quiser, por exemplo, eu financiei 214.600. Vamos supor que hoje eu tenho os 14.696 para amortizar, para o meu saldo devedor chegar ali próximo de 200 mil. Eu vou pagar esses 14.696, vai ser debitado do meu saldo devedor sem juros, ou seja, minha prestação cairia para 200 mil. Então, se minha prestação caísse para 200 mil, né, aqui você vai, vou só para ilustrar para você, 200 mil significa, de saldo devedor, que você ia estar chegando aqui próximo de 20 prestações a menos, só pagando 14.700 aproximadamente. Perfeito? Então, com 14.700, mesmo com a sua prestação sendo na ordem de 2.500, 2.600, se você amortiza o saldo devedor, você pode eliminar, nessa hipótese aqui, com 14.700, você eliminaria 20 prestações. Eu falo mais sobre isso numa outra oportunidade, porque aqui eu quero só demonstrar para vocês como funciona o simulador e para que você possa analisar a parte básica, que é a evolução das suas parcelas pelo sistema de amortização constante, o SAC. Então eu espero que com esse vídeo você agora saiba entrar no simulador, fazer a sua simulação e saber quanto você pode financiar, quanto fica a sua prestação a partir da sua pretensão de quanto você pretende financiar. Então, sabendo também a sua prestação, você saiba a taxa de juros que o banco está oferecendo para você, em qual taxa de juros você se enquadrou, e assim você possa comparar com outros bancos. Nesse vídeo a gente usou aqui o sistema de amortização SAC com indexador TR. É claro que existem outras variações e eu vou fazer outros vídeos para falar de outras variações, mas eu entendo que se você pegou o que foi apresentado nesse vídeo aqui, você já tem condições de ir para o mercado, buscar o seu imóvel, tendo as principais noções do que você vai estar contratando no seu financiamento bancário. Tá ok? A gente vai fazer também outros vídeos, vou falar sobre a amortização, que a amortização é uma possibilidade espetacular para você quitar o seu financiamento muito antes do que o prazo contratado.
e eu tenho experimentado isso, é muito bom, vale muito a pena. Eu vou fazer um outro vídeo também, destrinchando melhor o que nós falamos aqui sobre o quanto interfere a idade do proponente em cima do valor da prestação. Você viu aí que a prestação foi muito influenciada porque ficou com prazo reduzido e embutido um seguro muito alto. Então vou fazer um outro vídeo com a mesma simulação, porém com a idade de uma pessoa mais nova para você perceber a diferença. Eu espero que tenha ajudado, que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu vou ficar por aqui. Até os próximos vídeos e faça teu comentário. Fale sobre a sua necessidade, sobre o que você precisa, o que você ainda não entendeu e eu vou tentar ajudar, tá bom? Um grande abraço, hein?